E para tirar algumas dúvidas que surgiram com a leitura do decreto, eu converso agora com o secretário de Governo do Estado, Osmar Júnior. Boa noite, secretário. Obrigada por participar conosco do Jornal Cidade Verde. Boa noite, Cláudia. Sempre um prazer. Pelas medidas que a gente viu aí, elas só vão funcionar na prática, secretário, se houver uma fiscalização rigorosa. O que está sendo programado nesse sentido? É verdade. Essa é a grande tarefa que o poder público, aí envolvido o governo do Estado, as prefeituras municipais, terão nesses próximos dias. O governo do Piauí já montou o seu sistema para trabalhar com a vigilância sanitária estadual, articulada com as vigilâncias municipais, com o apoio direto das polícias militar e civil e junto com guardas municipais, onde houver, como é o caso de Teresina. Nesses próximos 7 dias, nós teremos uma operação especial para acompanhar o cumprimento dessas medidas, especialmente à noite, porque uma das razões mais importantes para a decretação do chamado toque de recolher é se impedir a realização de festas, shows, que infelizmente ainda estavam ocorrendo, apesar da proibição, e que foram identificados como os pontos mais importantes na difusão da contaminação pelo vírus. Sem dúvida. Agora eu pergunto ao senhor, há alguma punição prevista para quem for flagrado desrespeitando o decreto estadual? Punição prevista em lei. A primeira, que é imediata, é que qualquer pessoa que esteja circulando sem estar autorizado fora do horário, essa pessoa será conduzida até a delegacia para prestar esclarecimentos. E ela, autuada, vai responder, vai pagar multa conforme está previsto em lei. Isso é importante porque até então a fiscalização, ele chegava no estabelecimento, as pessoas que estavam retiravam-se, esse estabelecimento era notificado, se reincidente multado ou, em algumas hipóteses, era fechado. Mas como simplesmente as pessoas se retiravam, elas retornavam depois. Então nós tivemos, numa noite, por exemplo, em Teresina, 16 autuações de estabelecimentos pela vigilância sanitária apoiados pela ação pela polícia, mas que parte delas resultou em praticamente nenhum efeito, porque depois foi-se informado que eles retornaram àquele local. Portanto, o toque de recolher e a fiscalização efetiva vai coibir esse tipo de ação. No caso da noite do toque de recolher, estão previstos no decreto algumas necessidades especiais de urgência, no caso de alguém precisar se dirigir a um hospital ou alguma outra emergência. Como essa pessoa pode comprovar que, de fato, ela se enquadra em uma exceção? Por exemplo, uma pessoa que está chegando de viagem, um exemplo clássico, desembarcou no aeroporto, ele tem como demonstrar que está naquele momento desembarcando, porque ele tem o bilhete da passagem dele, portanto, ele pode esclarecer. Quem está trabalhando, um exemplo, quem trabalha numa delegacia, quem trabalha num hospital, ele tem como demonstrar que ele tem um vínculo com uma atividade. É bom andar portando crachá, né? É bom lembrar isso. Lá no decreto, ele avisa que as pessoas devam ter a documentação comprobatória que vincula aquela ação dela. Secretário, primeiro vai haver uma experiência nesse período até o dia 4 de março. 4 de março deve haver uma reavaliação dos dados. Em não acontecendo o que a gente espera que aconteça, que é a diminuição do número de casos, a diminuição da taxa de ocupação dos leitos, esse decreto pode ser prorrogado? Pode. O governador Wellington Dias, ele resolveu encurtar o ciclo para análise dos efeitos das medidas e, sobretudo, do nível de contaminação pelo coronavírus. Antes era de 15 em 15 dias, ele agora baixou para 7 dias. Exatamente porque, como o risco é muito grande, nós temos que estar atentos. Qualquer sinal de evolução do grau de contaminação e dos riscos maiores para a população exigirá do governo medidas correspondentes. Eu aproveito a oportunidade, Cláudia, só para lembrar o povo do Piauí
o exemplo do Amazonas. O ano passado, durante todo o período da pandemia em 2020, infelizmente, morreram no Amazonas pouco mais de 5.200 pessoas vitimadas pela contaminação do coronavírus. Nesses 2 primeiros meses, nós nem terminamos ainda o mês de fevereiro, no Amazonas já morreram mais de 5.280 pessoas. Ou seja, em menos de 2 meses, já morreram mais do que nos 9 meses de pandemia do ano passado. E a gente não pode permitir que isso se repita aqui, né? Mostra o grande risco e nós não podemos permitir, e o governo vai usar todos os seus instrumentos no sentido de defender a vida. Esse é um desafio que não é do governo, é da sociedade, mas naquilo que diz respeito à responsabilidade do governo, o governo está pronto para agir. Até porque há outras questões envolvidas. Começam a faltar insumos para os leitos de UTI, os profissionais de saúde estão absolutamente exaustos e sobrecarregados. Secretário, o decreto estabelece que durante a semana o comércio funciona até às 5 da tarde e os shoppings até às 9 da noite. E com relação ao horário de funcionamento dos supermercados durante a semana, de segunda a sexta-feira, que não fica bem claro? Fica no horário normal deles. Houve uma constatação pela equipe técnica que, no caso de supermercados, quando restringe o período de funcionamento, aumenta a concentração. E nós queremos aglomeração de pessoas, portanto, nós queremos evitar essa aglomeração. Em razão disso, os supermercados, eles mantêm o horário normal de funcionamento. Isso vale também para as farmácias, Exatamente. Inclusive aquelas que trabalham em regime de 24 horas. Essas podem permanecer abertas. Normalmente, todos os dias da semana. Nos finais de semana, como é que fica a situação dos postos de combustíveis da capital, da zona urbana? Eles estão autorizados a funcionar normalmente? Em qual horário? Não. Na zona urbana, os postos de combustível não estão autorizados a funcionar sábado e domingo. Só a autorização é restrita aos postos situados em estradas, em rodovias, exatamente porque nós não podemos impedir a circulação de mercadorias e de passageiros. Portanto, esses postos e os pontos de alimentação nas rodovias, eles continuarão abertos. Quem quiser abastecer seu carro, portanto, tem que se programar para fazer isso de segunda a sexta-feira e durante 5 dias há tempo suficiente para isso, né, secretário? Perfeitamente. Mudando um pouquinho de assunto, mas ainda é sobre enfrentamento da pandemia. O Supremo Tribunal Federal autorizou os governos estaduais a comprarem vacinas diretamente dos laboratórios. Como é que o estado do Piauí está preparado nesse sentido? Há intenção de compra? Exatamente. Hoje, no Plano Nacional de Imunização, a responsabilidade pela aquisição de vacinas é exclusiva da União. Lembre-se que quando o Instituto Butantan começou ou foi autorizado a fornecer vacinas, as vacinas tiveram, embora o Butantan pertença ao governo do estado de São Paulo, todas as vacinas tiveram que ser dirigidas ao governo federal, ficando São Paulo só com a sua cota parte. Essa é uma obrigação. No entanto, dada a situação em que não há vacinas e também ao fato do governo federal não ter apresentado um plano consistente de aquisição de vacinas, os governos estaduais demandaram na justiça o direito de adquiri-las. Foi autorizado, os governos estão, hoje mesmo o governador Wellington está em Brasília e o ponto fundamental de sua agenda é exatamente o trabalho para que sejam adquiridas vacinas e nisso aí os governos estaduais participarão também. Que bom, a gente espera que dê certo. Muito obrigada ao secretário de Governo do Estado do Piauí, Osmar Júnior, pela sua participação com a gente no Jornal Cidade Verde. Eu que agradeço aqui a oportunidade e principalmente pela oportunidade para contribuir aqui com o trabalho que a TV Cidade Verde já faz de esclarecer a nossa população sobre o grave momento que estamos vivenciando.